Daí, pessoal, mais uma resolução. O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática, cujo gráfico está representado na figura a seguir. Pode-se concluir que o lucro máximo é D. Bom, então, olha só, está me dizendo que a função do lucro é uma função quadrática. A função quadrática é uma função que segue f de x ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que o a, b e c são números quaisquer pertencentes aos reais, desde que o a seja diferente de zero. Justamente para garantir a presença, a manifestação do x ao quadrado. Porque se o a for zero aqui, ó, ficaria 0 vezes x ao quadrado. Isso aqui dá zero e eu não tenho mais x ao quadrado. Daí a função deixa de ser quadrática. Então, para ser quadrática, eu necessito que o a seja igual a zero pela curva do gráfico, que é uma curva com formato de parábola. Então, até posso aqui, ó, estender, fazer uma projeção aqui do resto do gráfico. Aqui eu tenho uma distância de 10, então aqui teria mais uma distância de mais ou menos 10 também. Seria mais ou menos uma curva assim, ó. Certo? Bom, e aí ele quer o lucro máximo. Aí pensa, uma situação em segundo grau, tá? Em grau 2. Com a palavra máximo, significa vértice, tá? Máximo ou mínimo numa situação de grau 2, de segundo grau, sempre me encaminha para vértice. Nesse caso, essa função utiliza a palavra máximo porque a concavidade é o contrário, então o valor aqui, ó, do lucro vai subindo, 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 até atingir o topo aqui, ó, que seria o lucro máximo, e aí depois o lucro começa a decair. Então observa que na medida que eu vou vendendo aqui, ó, eu vou ter um aumento de lucro até que um ponto que eu continuo vendendo mais, mas o meu lucro vai decaindo. E aí alguém pode pensar assim, professor, isso aí não faz sentido. Quanto mais se vende, mais se tem lucro. Realmente, isso é o normal. Mas aí pensa que a partir desse momento, ó, para eu continuar a minha venda acima dessa quantidade, que seria aqui, ó, o x do vértice, para vender acima dessa quantidade, que já dá para perceber intuitivamente que é a quantidade de 15, né? Já que o vértice está bem no meio dos dois pontos, e aqui, que está bem no meio entre 10 e 20, é o 15. Então, a partir dessas 15 unidades vendidas, a partir desse x do vértice, o que acontece? Vamos supor que para eu atender os meus clientes, atender a essas vendas, eu precisaria de outros mecanismos de entrega ou contratação de mais funcionários, de forma que encareceria o meu processo e o meu lucro acabaria baixando em função desses investimentos que eu deveria complementar, que eu deveria fazer. Né? Então eu posso aí, né, ter uma situação que um número maior de vendas acaba me dando um lucro menor, porque eu precisaria de um investimento maior da estrutura que eu tenho até o momento. Então, mais ou menos, dá para ilustrar, né, essa situação com esse raciocínio. Tá? Só por curiosidade ou por informação de uma situação lógica. Pois bem, ele pede então o lucro máximo. Já falei para ti que a situação máxima ou mínima se relaciona a vértice, então o vértice ele está apoiado ou estará sendo calculado pelo seu x do vértice ou pelo seu y do vértice. Então a pergunta agora é, será que eu vou calcular o x do vértice? Será que eu vou calcular o y do vértice? Bom, aí eu vou pensar na pergunta. A pergunta é lucro máximo. Então, o lucro, olha só, o lucro está no eixo y. Então, significa que se ele pede o lucro máximo, ele pede o y máximo. O que é o y máximo? É o y do vértice. Então, nesse exercício, ele é feito por meio do y do vértice. E eu já vou até colocar aqui a fórmula do y do vértice. Y do vértice é dado pelo menos delta, né, que é o discriminante, menos delta dividido por 4 vezes o A. Então, está aqui a expressão que vai definir a resposta desse meu exercício.
Mas para eu ter a aplicação desta fórmula, eu preciso dos valores dos coeficientes, A, B e C, que ele não me deu. Então, eu preciso determinar essa função a partir de elementos do gráfico. Muito bem. Bom, uma constatação que eu observo nesse gráfico, além da concavidade ser o contrário, que o A é negativo, né? Então eu sei que o A é menor que zero, o A é negativo pela concavidade da parábola. Eu também percebo que essa parábola passa na origem aqui, ó. Ela passa no ponto 0 e 0. E quando a parábola ou qualquer função polinomial passa na origem, o termo independente ele é igual a zero. Nesse caso, o termo independente é o C. Então, eu já sei que esta parábola, ou essa função, ela tem o valor do C, o seu termo independente, igual a zero, pela passagem na origem. Sendo assim, eu já posso reescrever essa lei como f de x ou y igual a ax ao quadrado mais bx. Então, está aí a lei da função. Até vou colocar y igual a ax ao quadrado mais bx. Para nós aqui, f de x e y é o mesmo. Muito bem. E aí, como é que eu determino os valores de A e B? Bom, pego elementos do gráfico e faço um lançamento, né? Faço uma substituição. Então, eu tenho esse ponto aqui da parábola, ó, que tem coordenadas x igual a 10 e y 1.200. E tenho esse outro ponto da parábola também, que tem o x agora igual a 20, x igual a 20, e o mesmo y igual a 1.200 por coincidência. E agora eu substituo. Se eu uso o ponto 10 e 1.200, eu substituo esse y aqui pelo valor que é 1.200. Então, vou fazer isso. Ó. Aqui eu tenho 1.200, que é o y, igual o a, que eu não sei, vezes o x ao quadrado, 10. 10 ao quadrado, mais o b, que eu não sei, vezes 10. Isso vai me dar 1.200, igual 10 ao quadrado, 100. Eu tenho 100a, mais b vezes 10, 10b. Para deixar essa equação melhor organizada, eu vou colocar 100a, vou colocar as letras antes da igualdade, 100a, mais 10b, igual a 1.200. E aí eu tenho uma equação com duas variáveis aqui, a e b. No outro ponto, eu faço a mesma estratégia. O outro ponto é 20 para x e 1.200 para y. Faço também essa substituição. No lugar do y aqui, ó, vou colocar o valor y, que é 1.200. Por coincidência, é o mesmo anterior. 1.200 igual o a vezes o x é 20. 20 ao quadrado, mais bx, b vezes 20. 1.200 igual 20 ao quadrado é 400, 400a, mais b vezes 20, 20b. E aí essa equação fica 400a mais 20b igual a 1.200. Fazendo aquela estratégia de colocar as letras antes da igualdade. Essas duas equações aqui, ó, elas vão organizar para mim um sistema. Então, monto um sistema com essas duas equações e resolvo esse sistema na obtenção do a e do b. Então, vamos fazer isso. Vou montar aqui o sistema. 100a mais 10b igual a 1.200 e 400a mais 20b igual também a 1.200. Está aí o meu sistema obtido. Para resolver esse sistema, eu vou fazer por adição, multiplicar a de cima por 2, né, para
cancelar aqui, ó, 10b com 20b. Então, vou multiplicar de cima por menos 2, na realidade. Multiplico por menos 2. Então, essa primeira equação toda ela é multiplicada por menos 2. Então, eu tenho menos 200a menos 20b igual a menos 2.400. Aqui eu fico com 400a. A de baixo, né, continua normal, não multipliquei por nenhum fator, então eu repito a de baixo. Essa aqui, ó, simplesmente copio. Isso é igual a 1.200. Está aqui o meu sistema equivalente. Faço o cancelamento, era o que eu queria, lembra? Cancelo aqui, ó, menos 20b com mais 20b. Opero esses a's, menos 200a com 400a, isso dá 200a, igual, menos 2.400 com 1.200 dá menos 1.200. E eu descubro o valor do a aqui, ó. A é menos 1.200, divide por 200. Cancela 0, 12 por 2 dá 6, e aí o valor do a é igual a menos 6. Deixa eu fazer aqui colocar um fundo. Vou colocar o valor do a aqui, ó. A igual a menos 6. Valor do coeficiente a, menos 6. Ou seja, aqui, ó, é menos 6. E agora eu vou atrás do b. Bom, e o b eu copio qualquer uma das equações obtidas aí no sistema e substituo a por menos 6. Vou pegar essa primeira aqui, ó, 100a, vou repeti-la toda, tá? 100a mais 10b igual a 1.200. Então, eu tenho 100 vezes menos 6, fazer bem devagar aqui, ó, 100 vezes menos 6, mais 10b, igual a 1.200. Aqui eu vou ganhar um tempinho, 100 vezes menos 6 dá menos 600, esse menos 600 já vou jogar para lá, tá? Como mais 600. Então, para ganhar um espaço e tempo aqui, eu fico com 10b, igual a 1.200 com mais 600, que foi esse menos 600 aqui jogando no outro lado na falsa passagem. E aí eu tenho que 10b é igual a 1.800, eu já posso fazer também aqui direto, ó, b igual a 1.800, dividindo por 10. E aí eu tenho o valor do b igual a 180. Então, vou fazer o fundo aqui de novo. Fazer o fundo aqui para colocar o valor do b aqui dentro. E aí o b é igual a 180. Então, agora, esta minha lei aqui, eu posso reescrevê-la aqui. Vou colocar a lei aqui dentro. A lei ficou y igual a x ao quadrado menos 6x ao quadrado. O b é 180 mais 180. Então, mais 180x. Está aí a lei da função. A função que descreve esta curva de lucro. E aí ele pede o quê? Lucro máximo, lembra? Y do vértice. Então, eu preciso aqui primeiro delta, ó, vou fazer aqui, ó. Discriminante delta. B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Discriminante delta igual B quadrado, B é 180.
180 ao quadrado, menos 4ac, que eu já vou botar aqui 0, ó, menos 0. Porque eu estou percebendo que o c aqui, ó, ele é 0, né? Eu não tenho c. Lembra? C igual a 0 aqui, o termo independente é 0, c é 0. Então, se o c é 0, isso aqui é 0, menos 4 vezes o a vezes o 0, vai dar 0, não precisa nem substituir o valor do a. E aí o delta, ele fica igual a 180 ao quadrado. Como 18 ao quadrado eu sei que é 324, 18 vezes 18, né? Tu pode fazer isso aí no teu cálculo. 18 ao quadrado é 324, como é 180 ao quadrado, vai me ter mais 2 zeros, e aí eu fico com 32.400. Então esse é o delta. Lembra? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então eu já vou fazer aqui em verde. O y do vértice, vamos ver se vai dar o espaço, é menos delta, menos 32.400, divide por 4 vezes o a. 4 vezes, lembra o a aqui, ó, menos 6, 4 vezes menos 6. Então, o y do vértice, lucro máximo, vai me dar menos 32.400, divide por menos 24. E aí o y do vértice vai resultar um valor positivo. 32.400 por 24. Vou fazer aqui nesse espaço, vou ver se eu consigo aqui, depois eu apago, né? Para não deixar a lâmina muito poluída, mais do que já está. 32.400, aí eu divido isso por 24. 32 aqui dá uma vezes 24 dá 24, me sobra aqui 8. Aí, baixo 4, 84 por 24 dá exatamente... Dá 3? Não. 3, 60. Dá 3, dá 72. Dá 72. Isso me sobra aqui 12. Baixa um 0, 120 dá exatamente 5. 5 vezes 24 dá 120. Zerou. Aí me sobra este 0 aqui que eu transfiro para o quociente e obtenho 1.350. Então, y do vértice, R$ 1.350 de lucro. E aqui, então, finalmente, eu tenho o valor, tá? 1.350, tá aqui, ó. Caso a minha imagem fique em cima aí, né? Aí, olha aqui, ó, a divisão deu 1.350, R$ 1.350, alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.